Mais uma bicicleta do Rony. Demorou para sair. Ele tentava. Quando ele fez, todo mundo repercutiu. Todo mundo falou. E agora o cara faz outro golaço de bicicleta. Tava longe do gol. Ele acha uma bicicleta sensacional. Mas o Fluminense consegue o empate com o Manuel de cabeça. Com uma outra boa atuação do Ganso, hein? Paulo Henrique Ganso jogando bola. Muitas pessoas diziam: ah, é ex-jogador, muitas cirurgias no joelho. Eu mesmo desconfiava do Ganso ainda no Fluminense e vem jogando muita bola. Tem muita coisa pra gente falar desse empate. E agora, se o Flamengo vence o Botafogo amanhã no estádio Newton Santos, pode diminuir a vantagem do Palmeiras para 7 pontos e pode continuar na briga pelo título brasileiro. Boa tarde, Flávio Prado. Boa noite, Fábio Piperno. Bruno Prado chegando também já já. O que falar dessa partida? E outra, pro Fluminense não é um bom resultado. Já que empatou em casa, se vencesse, diminuiria para 5 pontos a diferença pro líder Palmeiras. Mas e pro Palmeiras, Piperno? É um bom resultado esse empate no Maracanã? Boa noite, Pilhado, Flávio, um grande abraço à nossa audiência. É um bom resultado, sim, né? Até brincava com você ontem no ar que o Palmeiras era como aquele cara aquele cavaleiro disputando a Olimpíada lá, que ele chegou em frente àquele obstáculo chamado triplo, que é aquele em que o cavaleiro pula três obstáculos em sequência: Corinthians, Flamengo e Fla-Flu. E Corinthians, Flamengo e Fluminense. E o Palmeiras passou ileso pelos três. Palmeiras, com isso, então, veja, o Palmeiras já libera os confrontos contra o vice-líder, o terceiro colocado e o quarto colocado. Isso é uma vantagem. Não que daqui para frente vai ser tudo mais fácil, não é isso. Mas o Palmeiras já não vai mais ter o risco dos confrontos diretos com aqueles rivais que estão mais perto e que efetivamente brigam pelo título. Amanhã, claro, o Flamengo pode baixar para 7 pontos se vencer o Botafogo no Engenhão, né? Claro que o Flamengo ainda não venceu esse jogo, ainda não ganhou esse jogo, mas tudo normal. O Palmeiras empatou fora de casa com um bom time. Curiosamente, o Palmeiras empatou os 4 jogos desse campeonato com a dupla Fla-Flu. O Palmeiras, que nos 5 primeiros jogos do campeonato tinha feito só 6 pontos, nos 5 primeiros do segundo turno fez 11. Então não tem pânico algum, acho que a caminhada vai indo muito bem e esse empate, obviamente, estava dentro aí sabe aquele Excel que os técnicos olha, esse jogo aqui eu planejo 3, naquele lá 1, esse aqui acho que a gente perde e tal. Certamente no Excel lá do professor Abel, a previsão para esse jogo era de um empate de bom tamanho. E para deixar claro também, né, Flávio Prado, uma boa atuação dos dois times. O Palmeiras foi bem no primeiro tempo, ditando o ritmo do jogo. Fluminense tentando sempre ser ofensivo. O Fluminense do Fernando Diniz, ele não amarela para ninguém. Ele joga de igual para igual com todo adversário e é difícil a gente ver no futebol brasileiro quem propõe a jogo contra esse time do Palmeiras. Uma boa atuação dos dois times com a cara dos seus dois treinadores. Isso, boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos, Fábio, todo mundo. Acho que o empate ficou correto. O Fluminense foi um pouquinho melhor, ele propõe mais jogo, mas também é o que você falou, a característica de cada um. A gente já sabia antes do jogo começar que o Fluminense propõe mais jogo. Vai ter um jogo aqui de Copa do Brasil entre Fluminense e Corinthians, aqui em São Paulo, e o Fluminense vai propor mais jogo. É a característica do treinador. O Palmeiras fez um gol espetacular com o Rony, quando a coisa estava começando a complicar. Aí o Fluminense não se abateu, continuou, fez o placar. Com tudo que o Fluminense está fazendo um trabalho ótimo, mais um ótimo trabalho do Fernando Diniz, são patamares diferentes. Palmeiras é uma coisa, Fluminense é outra coisa. Então, mais estratégico para mim foi o Palmeiras não ter perdido do Flamengo na semana passada. O Flamengo ganhando amanhã e deve ganhar do Botafogo, para mim até com relativa facilidade, né? O Botafogo é um time
desse tamanho, né? Vai brigar para não cair. Calma também. E não importa calma. O time. Não time importa desse tamanho, não. Para esse também. time do Botafogo? Ah, não, mas tá esse bom. time? Tá, mas não vai falar que o Botafogo é um time desse tamanho. Esse time que tá aí? Tá bom, Flávio, mas é clássico, é time grande do Rio. É jogo. Eu acho que o Flamengo é muito favorito. Lógico. É o que mas eu tô não é falando. falar que é um time desse tamanho. Esse time do Botafogo é. Claro que é. Não é? O Garrincha não joga mais, o Newton Santos joga mais. O Newton Santos vai estar lá com o estádio, né? O nome do estádio. Não dá nem pra comparar o time com o outro. Então, dentro de olha, só se der uma zebra muito grande, o Flamengo não ganhará o jogo. E nem sei que time o Flamengo vai colocar. Se botar o time reserva, ele continua sendo muito favorito. Deve ir com esse time reserva. E tá ótimo. Deve ir com Tá, o time sobra, reserva. dá e sobra. Dá e sobra. Dá e sobra. Vai ganhar com o time reserva. Não, mas foi um massacre. Calma. Foi um massacre do Flamengo, um dos poucos jogos bons do Flamengo do Paulo Souza. O Flamengo perdeu. Qual foi o muito resultado gol. do jogo? Não, sim, o Botafogo ganhou. É verdade. Só isso que eu Foi disse. um massacre. Só isso que eu disse. A gente vai pra um break rapidinho na Rádio Jovem Ô, Daroncão, já? Agora é assim. E voltamos já. Estamos de volta já. Seguimos Interrompendo no o minuto de YouTube. silêncio, pô. Fala, Fábio Prado. Daronco tá interrompendo o jogo no minuto de Tá, silêncio. brincadeira, já Para começa no break. o minuto de silêncio. Aí faz um comercial e Vocês volta com o minuto de citaram, alguém silêncio. citou o Paulo Souza, pronto, eu Parou no hino protesto. nacional o jogo, pô. Nossa Senhora. Então, o Flamengo vai a 7 pontos. Nós estamos com 24 rodadas, quer dizer, lógico que dá para mudar essa situação. Claro que dá, mas se olhando o Palmeiras, pragmaticamente, quando o Pepe chegou aqui, ele fez uma observação bem interessante e aí sim a gente amplia um pouco mais a discussão. Ele fala assim, e é verdade, já dá para você notar que em alguns momentos o time do Palmeiras não tem a mesma força física que tinha. Começou antes, ganhou vantagem por ter começado antes, mas é claro que agora também caiu, está caindo fisicamente e é normal que isso ocorra. O que pode preocupar o torcedor do Palmeiras é a sequência. Tipo assim, vai ter gás para Libertadores, para valer? Ele tem um Atlético Paranaense, é simples. Não sei se é tão simples, né? Não sei. Ele está sendo apertado no Campeonato Brasileiro, teve 2 jogos extremamente difíceis, tem 2 jogos complicados, tem a pressão de ser o bicampeão, né? Então eu vejo o Flamengo nesse momento, e está todo mundo imaginando uma final Flamengo e Palmeiras. Pode até ser Atlético Paranaense e Vélez, mas o normal seria isso aí. E eu acho que o Flamengo, nesse caso, fazendo uma projeção muito longa, chegaria melhor. Nesse aspecto, sim. Acho que o Flamengo está jogando melhor que o Palmeiras nesse momento. Mas com relação ao Campeonato Brasileiro, mesmo com o Flamengo jogando melhor, acho muito difícil qualquer mudança que não seja o Palmeiras campeão brasileiro. E sobre o time do Fluminense, no final do jogo o Fluminense conseguiu incomodar o Palmeiras, o que não é fácil. Teve 2 bolas na trave ali no final. Uma do Cano, que eu até acho que estava impedido, se a bola entrasse ia pro VAR ali, eu até acho que estava impedido. E uma do Ganso, né? O cruzamento da direita, o Ganso desvia e vai na trave. Então o Fluminense... Eu gosto muito do Fernando Diniz, assim, pela coragem dele. Assim, é um cara que ele vai pra cima, ele joga, dá certo, dá errado, ok, beleza, faz parte. Mas ele foi pra cima do Palmeiras no segundo tempo. Tentou, buscou até o fim. Meteu 2 bolas na trave do Palmeiras. O time dele não estava bem no jogo, foi crescendo. A entrada do Natan melhorou bastante o time do Fluminense. Acho que foi uma boa mudança quando ele tira o Matheus Martins e bota o Natan. É o que a gente falou, né, Bruno? O Fluminense do Diniz não tem medo de ninguém. Não, ele vai. Ele joga o jogo dele contra quem for. Eu acho isso muito bom. Teve até naquela semana que teve Flamengo e Atlético Paranaense, o Mauro César, ele entrou muito nesse debate, né, da maneira de jogar do Atlético. E o Felipão tem a sua maneira, e ali eu concordo com ele que o Atlético não se defendeu bem, esse é o ponto. Claro que o Felipão ia se defender lá, mas não se defendeu bem. O Flamengo chutou um monte de bola no gol, ali foi mais erro dos jogadores do Flamengo e um pouco de sorte do Atlético para aquele jogo ficar 0-0. Mas ali teve até um debate aqui que eu participei, depois até conversei com o Mauro depois do programa, que às vezes a gente vê um time jogar reativo e considera, não, é assim, normal, e beleza, pode jogar. Quando um time tenta ousar um pouco mais, e o Diniz tomou muita porrada por isso, a gente acha estranho. A gente acha que o normal é jogar reativo. Aí quando o cara tenta ousar, a gente critica muito mais o cara que tenta ousar do que o cara que faz o básico e não tenta fazer nada de diferente. Aí não falo nem do Felipão, falo no geral. O Felipão é um treinador histórico, não é em relação a ele o negócio, é em relação ao geral, a maneira. Quando o cara tenta fazer algo diferente, parece que ele tem obrigação de ganhar. Já que você tá querendo ser o inventor de tudo, você tem que ganhar. Se você não ganhar, você não presta. Então eu acho muito legal que vá pra cima, que tente, e quase conseguiu ganhar o jogo. E o Fluminense, nos últimos 18 jogos, perdeu só 1. Juntando a Copa do Brasil e Brasileiro. Tem alguns empates, contra o Corinthians acabou sendo um mau resultado, mas de 18 jogos, perdeu 1.
Foi 3-0 pro Inter lá em Porto Alegre. Então o time tá muito bem. O Pilhado, duas informações. Primeiro, o Jorginho foi demitido no Atlético Goianiense agora. Agora tá resolvido o problema. Agora o Atlético Goianiense vai voar. O problema era o técnico. Tá bom. Perdeu do Goiás, né? Agora tá. Perdeu o clássico. Isso. E então tá demitido o Jorginho. E estão jogando nesse momento Ceará e Atlético Paranaense. 0-0, joga no Ceará. Se o Ceará ganhar, ele vai subindo aquele bolo ali na zona de rebaixamento. E se o Atlético Paranaense ganhar, ele vira o domingo na frente do Flamengo, né? Que aí o Flamengo jogando amanhã e passa. Atlético com o time inteiro reserva. Isso. O Bruno falou um negócio sobre aquela história do 0-0 entre Flamengo e Atlético Paranaense lá no Maracanã. E vou chegar no Palmeiras. Porque, de fato, aquele dia muita gente elogiou. Puxa vida, o Filipão conseguiu fechar o time e tal. E realmente não foi nada disso. O Flamengo finalizou 20 e tantas vezes. O Atlético Paranaense ganhou do Palmeiras em São Paulo. É um dos 4 únicos times que venceram o Palmeiras nos últimos 9 meses. São Paulo ganhou 2 vezes. E o Atlético naquele dia se fechou e o Palmeiras finalizou 35 vezes. E não fez nenhum gol. O Atlético venceu o Palmeiras por 2-0. Eu acho que vai ser um confronto muito difícil, muito complicado. Mas eu tenho uma diferença do Atlético do Flamengo no Maracanã com esse Atlético do Palmeiras. Ele foi muito atacado mesmo, mas o Atlético tinha jogadas de ataque também. Ele tinha solução de contra-ataque. Principalmente ofensiva. O Vitor Roque, né? Exato. Jogando e tal, né? E esse moleque é muito diferente. Então, essas coisas podem acontecer. E eu não gosto desse estilo, às vezes dá certo e tal. Mas, assim, o futebol você tem que correr risco. E é por isso que eu brinco que eu nunca fui, assim, um fã incorrigível do Diniz, embora veja muitas qualidades em alguns trabalhos dele. Mas eu acho que o Diniz, ele é uma espécie de Gasperini brasileiro, técnico da Atalanta, que pegou um time médio e levou esse time para Champions em 4 temporadas seguidas. E pegou o time grandão, feito o Milan, ganhou de 5, 6... ganhou de 3, 4, 5 da Lazio, ganhou de um monte de time grande. Toma lá uma goleada de vez em quando e tal. Mas terminou, enfim, acho que umas 2 temporadas atrás, terminou o campeonato italiano, que é muito difícil. Acho que é onde mais tem zagueiro bom no mundo, com quase 100 gols marcados. Então, a gente também gosta de futebol por conta desse tipo de coisa. Eu acho que, por exemplo, às vezes falta melhorar algum posicionamento defensivo, embora isso eu acho que ele tenha evoluído muito nisso aí também, mas independentemente disso, é um daqueles caras que armam times que fazem a gente prestar atenção, a gente gostar de futebol. Agora, eu concordo com o Bruno, Palmeiras, Atlético Paranaense, o que vai ser? Quer dizer, provavelmente um jogo muito fechado, né? O Palmeiras pragmático, o Atlético cauteloso e tal, não deve ser lá o confronto assim, né? Mais agradável do mundo. Nervoso, tenso, claro, sem dúvida. É um jogo semifinal de Libertadores. Agora, jogo bom. Aquele cara que não torce pra nenhum dos dois, que não tá nem aí. Um estrangeiro, o cara vem aí, olha, vai ser um saco o jogo, viu? A possibilidade de ser um jogo ruim é muito grande. Aliás, 2. E de volta, porque é claro que na volta aqui, independentemente do resultado, o Filipão não vai abrir contra o Palmeiras. Não é maluco, né? Então deverão ser 2 jogos bem aquele... Lá no meu bairro a gente chama de jogo entojado, sabe? Aquilo que... Pouca chance de gol, muita falta. Isso, exatamente. É uma palavra bem manjada, pragmatismo. O Palmeiras está sendo... Era jogo bom pro Daronco apitar esse jogo. E o Filipão é rei em fazer rodízio de falta ainda. Ele bota os jogadores para fazerem rodízio de falta, vai jogar pra não ser expulso. Que tem, porque ele vai enfrentar um time melhor que o dele, mais poderoso. O Palmeiras está muito pragmático. Todo mundo hoje. Claro, o Palmeiras jogou com o time titular. Ele não. Quer dizer, é que o jogo dele é no Ceará. Ele não botou nem o goleiro. Nem o Bento tá jogando. O jogo dele é no Ceará, né? Então também... E o Palmeiras teve a semana inteira aí e tal. Mas mesmo assim, até me surpreendeu. Achei que o Abel ia segurar alguns jogadores um pouquinho. Me deu a impressão no jogo que o Palmeiras deu uma segurada. Tinha momento em que ele podia ser mais vertical, né, colocar mais intensidade, aí o cara que pegava a bola segurava. O Rafael Veiga, principalmente, cadenciava, esperava o time, tocava um pouco lá atrás. Ele se preocupou muito em ficar com a bola, em segurar um pouco o jogo. Eu achei assim, vamos ver um Fluminense trocando passes, cadenciando o jogo, e um Palmeiras mais vertical no jogo de hoje. Não foi isso. A hora que o Palmeiras tinha a bola pro contra-ataque, em algumas vezes tinha o passo cumprido pro Dudu, principalmente ali na direita. Mas na maioria das vezes o Veiga pegava a bola e botava no chão, embaixo do braço, segurava. O Palmeiras nesses jogos decisivos aí tá sendo pragmático, analisando a tabela, são confrontos diretos.
com o vice-líder, Corinthians. Sim. Vou lá, ganhou o jogo, tal, mas segundo jogo, Flamengo, ó, empate tá bom. O problema é deles, eles que precisam tirar a diferença. Fluminense hoje de novo. Acho que o Palmeiras explorou isso aí, ó. Empate tá bom, quem tem que ganhar são eles. Né? Quem tem que tirar a diferença não é o Palmeiras. O Palmeiras já tem uma grande vantagem na tabela. Ele tá sendo pragmático. Vamos ver contra o Atlético em Curitiba, talvez siga na mesma linha.